o Raul Seixas tinha um problema. Não, né? Vários. Então bora voltar pro começo. Lá em Salvador, na Bahia, dia 28 de junho de 1945, que é quando nasce Raul Seixas. E desde pivete ele já era bom em causar. A própria mãe dele falava: Raul, irmão dele, não tinha jeito, os dois moleques eram capeta. Porque tenta entender uma parada, assim como muitos de nós, ele odiava ir pra escola. Então o que ele fazia? Ele cabulava a aula pra escutar músicas de rock e ver filmes do Elvis Presley. Mas antes da sua obsessão pelo Elvis Presley, ele chapava muito no som do Luiz Gonzaga. E chegou ao ponto que o Raul repetiu a segunda série 3 vezes. Mas não é porque ele não gostava de escola que ele não gostava de estudar. Muito pelo contrário, ele adorava ler livros, ele adorava conhecer sobre coisas, ele só não gostava do ambiente da escola. A fita é que ele sonhava em ser artista desde muito jovem. O cara desenhava gibi, escrevia poesia, fazia uma porrada de coisa. Só que o moleque causava tanto que o pai e a mãe dele viram como solução colocar ele no internato religioso. E foi nessa mesma época, durante os anos 60, que ele formou a primeira banda dele, os Relâmpagos do Rock. Pouco tempo depois eles mudaram o nome pra The Panthers, que depois virou Raulzito e os Panteras. E o bagulho tá fluindo da hora, saca? Os caras tá tocando em vários lugares na cidade, o nome dele está se espalhando. Só que em 67, o Raul acabou se apaixonando pela filha de um padre americano. E obviamente o padre não queria deixar a filha dele casar com o Raul, vivendo essa vida de porra louca roqueiro. Então o que o Raulzito fez? Ele estudou, passou no vestibular. Assim que o padre topou eles casarem, ele largou a escola e foi fazer rock de novo. Golpe de mestre da vagabundagem. Só que o problema é que quando a banda dele lançou o primeiro disco, o bagulho foi um flop total, assim, foi um grandíssimo fracasso. O maluco beleza passou várias dificuldades tentando viver de música e essa foi só uma delas. Mas a maré tava prestes a virar. O Raulzito, depois desse fracasso, voltou pra Salvador deprimidaço, mano, se afundou nos livros, meio que não saía de casa. Só que de repente uma gravadora chamada CBS chamou ele pra virar produtor musical dos caras. E aí o Raul começa a escrever várias músicas e produzir várias músicas que, tipo assim, foram sucessos da época, tá ligado? Só que ao mesmo tempo ele não tava satisfeito com isso, porque o que ele queria mesmo é cantar as músicas que ele tava fazendo, saca? A jornada ia ser difícil, mas o Raul tava disposto a ir no corre. Então em 1972 ele sai da gravadora que ele tava sendo produtor e ele entra num concurso de música, onde ele acaba, mano, chamando uma atenção absurda de uma galera e consegue um contrato com uma gravadora. Então ele começa a trampar no seu primeiro disco. Enquanto ele tá fazendo isso, ele lê uma matéria no jornal sobre discos voadores, escrita por um carinha muito especial. Deixa eu apresentar pra vocês Paulo Coelho, porque foi Paulo Coelho que apresentou Raul Seixas a porra louquice. Basicamente, Raul foi na casa de Paulo trocar uma ideia com ele. O Paulo na hora achou que, tipo assim, era os polícia tentando investigar ele, fingiu que não tinha sido ele que tinha escrito a parada, mas depois eles se entenderam e o Paulo topou trampar com o Raul. Nesse início, o Raul convenceu o Paulo Coelho a levar a música a sério, porque pro Paulo, música era piada, era um bagulho que não fazia sentido. Só que o mano Paulo também entrou na mente de Raul, porque o Raul, com 27 anos, era completamente sóbrio. Este era Raul Seixas na casa de Paulo Coelho, mano, com um óculos, terninho, todo engomadinho, parecendo um empresário ou advogado. E não era à toa que o Paulo Coelho achou que o mano era um polícia, tá ligado? Então o Paulo Coelho, na época o Raul devia ter 27 anos, por aí, apresentou duas coisas muito importantes que mudaram a vida de Raul Seixas. A primeira coisa foi o ácido. Se você não sabe o que é ácido, olha nos comentários. A segunda coisa foi Aleister Crowley. Um bagulho que me irrita um pouco sobre todo mundo que fala sobre a história de Raul é que quando eles citam Crowley, eles citam o cara como um satanista, que não tem nada a ver. Isso tá muito longe da verdade. Crowley nunca foi satanista, meu irmão. O livro da lei, que é o livro de Crowley, não fala nada sobre satanismo, é outras ideias, meu irmão. E assim, o Crowley é considerado um mago e um profeta, e um ocultista, mas não um satanista. Em outro vídeo eu posso entrar mais em detalhes sobre ele, mas por enquanto acho que já deu. É aí que ele lança o Krieg Rabandolou, com uma postura extremamente anti-ditadura e com umas letras extremamente impactantes. E a parada foi um sucesso tão grande que no ano seguinte ele já deu sequência com Gita. E foi aí que Raul Seixas saiu da estratosfera. De repente o Brasil inteiro sabia quem era o maluco beleza, tá ligado? A parada só ia crescer mais. Nesse disco, inclusive, tinha a música Sociedade Alternativa, que é justamente a música que ele fala: faça o que tu queres, pois é tudo da lei, que é uma frase diretamente do livro da lei. Mas eles alteraram um pouco a frase, que a original fala: faça o que tu queres, pois tudo há de ser da lei. E tem uma curiosidade muito legal sobre essa música, que no livro do Paulo Coelho, As Valquírias, que é um livro excelente, ele fala sobre a composição dessa música e sobre como essa frase na verdade é um ritual e como isso voltou pra assombrar a vida tanto do Paulo Coelho quanto do Raul Seixas. Um bagulho muito louco assim, porque existe uma diferença clara
falar entre faça o que tu queres, pois é tudo da lei, e faça o que tu queres, pois tudo há de ser da lei, tá ligado? É dois conceitos filosóficos diferentes. Em entrevistas, o Raulzinho gostava mesmo de meter o louco, tá ligado? Tipo assim, ele era artista, mano. Você tem que entender que quando o cara é artista, ele é escritor, ele gosta de criar uma narrativa e uma história. Então, um dia numa entrevista, ele inventou que basicamente ficou 3 dias com o John Lennon discutindo como eles iam criar a sociedade alternativa, ou a cidade nas estrelas. O Raul falou que o John Lennon topou ajudar ele a criar essa cidade utópica, e isso ia dar uma bosta tão grande que vocês não estão nem ligados. O problema é o seguinte, rapaziada, o Raul jamais imaginou que os militares da ditadura iam ver essa entrevista dele falando que ele e o John Lennon iam criar a cidade utópica e iam se sentir ameaçados por isso. Então os milico puxou ele, torturou ele, mano, fez ele falar a verdade. Depois ele admitiu que, mano, realmente ele não trombou o John Lennon porra nenhuma, que ele colou na casa do John Lennon, bateu na porta e o mano não tava lá, então ele foi embora. Paulo Coelho também acabou sendo torturado nesse acontecimento e o bagulho foi louco. Depois disso, o Raulzito foi convidado a se retirar do país. Quando ele voltou da gringa, ele lançou o disco novo Aeon e a galera não chapou muito nesse trampo, com exceção da música Tente Outra Vez, que, mano, clássica. Depois disso veio há 10 mil anos atrás, que também foi um grande sucesso pro Raul, e foi aí que ele e o Paulo Coelho pararam de trabalhar juntos. O problema de verdade é que o Raul estava sendo cada vez mais consumido tanto pela fama quanto pelo seu vício em substância. Tipo assim, entre 76 e 82 o cara lançou 7 discos, ele não parou de trampar, mas por trás dos bastidores ele tava vivendo umas loucuras muito insanas. E em 78 o consumo desenfreado dele de substâncias e de whisky alcançou o moleque, né? Por conta disso, em 79 ele teve pancreatite e perdeu 1/3 do pâncreas pra doença. E ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele entrou num centro de reabilitação por uma cota, só que ele não aguentou ficar lá muito tempo. E por conta disso, em 82 ele acabou sendo linchado num show, porque ele chegou tão breaco que a galera achou que era um impostor no palco e começou, mano, dar uma surra no cara. E o problema só ia aumentando. Mais pra frente ele ia cancelar um outro show que a galera ia ficar boladíssima da vida, ia quebrar a casa de show inteira porque ele não apareceu. Chegando em 83, seu estilo de vida já era completamente sustentável, porque, mano, primeiro que ninguém queria chamar ele pra gravar e pra fazer show porque sabia que o maluco tava causando pra caralho. E ninguém queria comprar ingresso pro show dele por risco do cara não aparecer, saca? Não só isso, vários discos que ele lançava tinham vendas absurdamente baixas. Mas não me entenda errado, no meio disso ele emplacou vários hits, mas algumas obras que ele fez simplesmente não bateram. A verdade é que ele tava lutando contra os próprios demônios e os demônios estavam vencendo, meu irmão. O bagulho foi louco. Então em 88 ele performou seu último show junto com Marcelo Nova, que por acaso abraçou ele nessa época que ele tava malzão, tipo, mano, decadente. E é muito interessante isso porque, mano, o Marcelo Nova foi muito criticado por isso. A galera falava que o Marcelo Nova tava, tipo assim, usando o Raul de chaveirinho pra ganhar fama, tá ligado? Que é um bagulho muito feio de se falar de um cara que era, mano, fanzaço do Raul Seixas, que idolatrava o cara e que só queria dar uma força pra um maluco que, mano, fez a cabeça dele musicalmente falando. Só que a verdade é que cada vez mais ficava mais difícil pro Raul conviver com outras pessoas, tá ligado? O vício dele já tinha dominado a mente do cara, e não só isso, ele tava com problemas de diabetes, pancreatite, o caramba 4. O cara teve 5 casamentos na vida dele, e por mais que eles tenham sido muito importantes, eu só não vou falar mais deles, porque senão o vídeo vai ficar com 30 minutos, tá ligado? Mas uma coisa eu preciso dizer, que todas as esposas de Raul tentaram ao seu máximo apoiar e ajudar o cara, só que ele era uma pessoa muito difícil. Óbvio que todas elas viveram grandes amores e momentos ótimos, mas também viveram uma barra pesada, tá ligado? O último disco do Raul foi junto com o Marcelo Nova, chamado Panela do Diabo. Nessa época, tava realmente parecendo que o Raul Seixas poderia talvez até voltar aos palcos assim. Só que dia 21 de agosto de 1989... o Raul Seixas é encontrado morto dentro do seu apartamento, na sua cama. Ele teve um ataque cardíaco por conta da pancreatite. E não só isso, ele tinha esquecido de tomar a insulina no dia anterior, porque, mano, ele tinha tomado todas e o bagulho foi, mano, simplesmente muito triste. O enterro do cara foi em Salvador, junto com uma legião de fãs, mano, gritando e causando. O bagulho realmente foi um estardalhaço. Pode-se dizer que a despedida do Maluco Beleza foi em grandíssimo estilo. E por mais que ele tenha tido altos e baixos e tenha lutado com vícios e muitas coisas, ele foi muito humano. Ele deixou pra trás um legado inesquecível que pra todo sempre vai tocar o coração de muitas e muitas pessoas. Mas é uma pena que o cara foi embora tão cedo. Descansa em paz, Raulzito. Só pra finalizar, eu queria falar que o vídeo de hoje foi escolhido por vocês no meu quadro de avisos. Se você quer participar da votação e escolher qual vai ser meu próximo vídeo, clica aqui e entra no Ele Tem Um Problema. É nóis, rapaziada.